Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou complementar aqui sobre o último vídeo que eu gravei, falando da história daquela menina de 8 anos que ficou cuidando dos irmãos e que ela travou completamente na sua vida e começou a carregar responsabilidades que não era dela até na fase adulta em relação às crianças, né? Os irmãos que já não eram mais criança, que já são casados, que têm filhos, que já são avós, enfim, ela continua com o mesmo padrão de responsabilidade, continuava, né? Então, o que que eu vou falar aqui? Eu vou complementar sobre essa história, porque tem muito mais dentro disso, né? Dentro dos nossos traumas, da responsabilidade que ela carregou em relação à família, tem muito mais coisa aí. O que que tem aí ainda, né, para gente, para desvendar esse caso, né? Quando aquela menina resolvia ir brincar, que ela falava: eu vou brincar com os meus irmãos, não vou lavar a louça agora, eu vou lavar. O que que vinha na cabecinha daquela criança? Que foi algo que aconteceu na regressão. Eu não posso ir brincar, porque se eu for brincar, quando a mamãe chegar, eu não lavei a louça e a mamãe vai bater em mim. Esse era o primeiro ponto. Medo, né? Então ela se sentia acuada, ela tinha medo. Então, ela foi criando padrões aí com a responsabilidade. Até então era responsabilidade, cansaço, mas o que que veio com isso? Veio o medo. Depois, qual foi o outro pensamento que vinha nela? Ela parou, né, lá na regressão, e ela falava: não, eu não vou brincar, porque se eu não lavar as vasilhas para a mamãe quando a mamãe chegar, a mamãe não vai gostar de mim. Então, ela se sentia necessidade de se sacrificar, de fazer algo para ser amada. Então, na vida dela, o que aconteceu com ela, o sacrifício que ela fez na vida em relação à família, que ela deixava de ser próxima para ajudar os outros, né? O que que ela fazia para ser amada, ser reconhecida? Então, o que que aquela criança queria? Ela queria o carinho da mãe, ela queria ser elogiada, ser vista, ser notada. A mamãe chegava cansada em casa e nem olhava que a filhinha tinha lavado a louça toda e que tinha limpado a irmãzinha. Ela só via quando a criança não fazia. Então, não existia elogios. Então, ela não poderia parar de fazer aquilo para ser notada, ser amada, ser reconhecida. Outro sentimento que dava nela: se eu não fazer as tarefas de casa, a mamãe vai chegar muito cansada, coitadinha, e vai ter que fazer tudo. Então, se sacrificava para o outro não sofrer. Ela pegava a dor do outro, o cansaço. Ela fazia para a mamãe não ficar cansada. Então, ela pegava e falava: não, eu vou fazer, porque aí quando a mamãe chegar, ela não vai ficar tão cansada. Então, ela fazia. Então, ela foi criando muitos padrões. E o que que essa menina deixou de ser? Ela mesma. Para já, ela já não pensava mais nela. Ela já não dava oportunidade ou possibilidade sequer dela brincar e ser criança, porque ela tinha coisas mais importantes a fazer: conquistar o amor dos outros e deixar a vida das pessoas mais leve, entende? Do que a dela. Então, é cuidar, né? Ela precisava cuidar, ela precisava deixar a vida da mamãe mais leve, ela precisava assumir a responsabilidade que lhe foi dada. E, enfim, tudo o que ela fazia era para os outros, não para ela. Então, ela foi deixando ela de lado. E essa criança foi crescendo e se tornando mulher, criou famílias, estudou, teve uma parte na sua vida de sucesso, mas depois ela percebeu que quando ela olhava para trás, os seus irmãos não estavam ali acompanhando. Então, o que que ela sentia? Culpa. Ela sentia culpada porque ela estava indo sozinha, mas ela tinha uma responsabilidade que a mãe deu a ela: cuidar dos irmãos, proteger e ajudar os irmãos, porque ela era a filha mais velha.
E o mais interessante, essa cobrança continuou na fase adulta, porque você é inteligente, porque você tem mais sucesso, tem mais dinheiro, você precisa. Chegou um momento em que ela falou: não, então, se eu tenho que ajudar e eu tenho que fazer isso, e ninguém me ajuda, ninguém me reconhece, então eu não vou ter nada, porque aí todo mundo vai ter dó de mim também, todo mundo vai olhar para mim, porque todos queriam ser olhados por ela, mas ninguém olhava para ela, então ela queria ser olhada. O olhar era só a dependência, né? A necessidade, que ela estava ali para cumprir a obrigação dela de ajudar. Então, quando ela percebeu na vida dela que ser mais fraco, em termos, né, falando assim, financeiramente, o mais sensível, era muito mais olhado, porque a mamãe olhava, olha, seu irmão está passando por isso, as irmãs falavam, né? Olha, fulano está passando, eu não tenho condições de ajudar, né? Jogando sempre indireta para ela ajudar, né? Então ela falou: ah, então, se eu não tiver nada, como fulano tiver muito menos coisa, todo mundo vai olhar para mim. Então, aquela carência que aquela menina teve quando ela era criança, que ela tinha que lavar a louça ou tinha que fazer as coisas, porque senão a mamãe não ia gostar dela, ela foi levando isso para a fase adulta inconscientemente a criança. Então, eu não posso ter mais do que ninguém, porque se eu tiver, ninguém vai olhar para mim. Eu tenho que ter que ser pobrezinha, fraquinha, para que as pessoas olhem para mim. Então, aí vem a permissão, entende? A dependência emocional. Isso também se trata na psicoterapia, entende? Esse fator é algo muito importante essa história, porque ela tem várias pontas aí, é um novelo com várias pontas, né? Por que que eu estou falando essa história, né? Para vocês entenderem que não é só um acontecimento. Aquele acontecimento que aconteceu na infância, ele vai formatando a pessoa e você vai deixando de ser você. E aí você vai ficando cada vez mais vazia, mais sozinha, com mais necessidade de ser vista, de ser aprovada, né? Que foi o que aconteceu com ela, né? E hoje, para ela se reerguer, foi muito mais fácil para ela começar a se permitir a subir as escadas rumo aos seus sonhos, depois que ela percebeu que todo mundo já era grande, ela foi dentro da psicoterapia, resolveu com todos os irmãos que eu não dou conta de carregar você, você é minha irmã, né? E ali usando as palavras-chave, ressignificando tudo isso, ela começou a achar a vida muito mais leve e está na sua jornada de rumo às suas conquistas, né? Hoje ela consegue ver e se der um pulo, ela consegue pegar o fruto com muito mais leveza do que subir uma escada e ainda ficar cansada. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Se você gostou, dê um joinha, compartilhe os vídeos, faça pergunta. Eu também tenho aqui um telefone de marcar sessões, lembrando que as minhas sessões para psicoterapia, a anamnese é gratuita, que é a primeira entrevista que eu faço com você, para você me conhecer, para eu te conhecer, para eu saber quais são os seus sintomas, as suas queixas, o que que você vai trazer para a terapia. Então, nós temos entre uma hora e meia aí de entrevista, né? Porque fica já tudo separado. Se você vier fazer a terapia, a gente não vai perder tempo com isso. No dia da sessão, você já vem e a gente já começa a fazer a sessão. A gente não precisa entrar em conversa das suas dores, né? A gente já vai direto para sessões. Então, essa primeira sessão de anamnese você não paga por ela, tá? E falar assim, ah, eu fiz a sessão de anamnese, mas eu agora não vou fazer, né? Não é isso que eu estou querendo, tá tudo certo. Você faz a anamnese, se você gostar e você sentir, e vamos para frente. Se não, tudo bem, a gente finaliza por aí mesmo, tá bom? Um grande beijo para você e até a gente se encontra por aí nessa jornada de crescimento.